Olá, pessoal, de volta aqui com o CMCast. Tudo bom, Ricardo? Como é que você tá? Firme, Carlinhos. Ricardo, tem uma máxima que diz, o pessoal sempre fala, que é sempre as mesmas pessoas estão no poder, sempre os mesmos. Então vamos tentar fazer aqui um exercício para ver se a gente consegue encontrar alguém que seja diferente dos mesmos, ou a tal novas lideranças, talvez nem tão novas. Eu acredito, pelo seu olhar, eu já percebi que quando a gente for elencar essas novas lideranças, algumas delas não serão tão novas assim. Mas vamos fazer esse exercício. Quais são as novas lideranças políticas de Alagoas e as perspectivas para essas pessoas que a gente vai citar aqui, né? Quão novas elas são, Ricardo? Queria que você conseguisse, pode puxar alguns nomes e a gente vai conversando sobre eles. Pois é, você falando da história do novo, né? O novo, velho, eu me lembrei da campanha do Arraes, a última campanha do Arraes para o governo de Pernambuco, e ele venceu, em que era uma música que o Alceu Valença cantava, era muito legal, né? Aí ele dizia, ele cantava, em Pernambuco não tem mistério, o velho é o novo e o novo é o velho. Porque eu não me lembro que era o candidato, mas era bem mais jovem. O Arraes era muito velho, mas era um velho, enfim, com ideias sempre novas e, enfim, e atuais, né? Diga-se de passagem. Mas essa história da novidade é interessante, né? Das novas lideranças. Você põe a interrogação exatamente no ponto fundamental. O que é ser nova liderança? Se a gente contabilizar do ponto de vista eleitoral, a gente tem várias novas lideranças, não é? A gente tem aqui Alexandre Aires, que foi o mais votado para a Assembleia Legislativa. E secretário de Saúde. E secretário de Saúde. Rafael Brito, que foi eleito deputado federal e foi secretário de Educação. E a gente vai saber se efetivamente eles são lideranças agora ou depois, quando eles saíram das máquinas. Eles foram eleitos, você não tenha dúvida nenhuma, por conta das máquinas. As máquinas foram decisivas nas eleições de ambos. Eles podem se consolidar como lideranças. E se você, enfim, falando dessa história da novidade... A linhagem, né? Cada um tem uma linhagem diferente, mas uma linhagem bem tradicional, né? Pois é, né? O Alexandre Aires é irmão do Cacau, Cacau do Cacau, né? Que é genro do... O Cacau de Marechal, de né? Marechal, que é o Cacau do Cacau, da grana, né? Do dinheiro, enfim, família rica e tal. O Rafael Brito tem outra história, né? Outra linhagem. Ele é genro do conselheiro Otávio Lessa, que, diga-se de passagem, eu sempre disse isso e vou repetir, Otávio Lessa é o mais hábil político da família Lessa. Ele chegou ao Tribunal de Contas pela habilidade política pessoal dele e continua lá, conselheiro, foi presidente do tribunal, pela habilidade política e pelas relações que ele estabelece. O Otávio é uma figura, enfim, ímpar, né? Enfim, não sei se serve para o cargo, mas ele está lá e ninguém questionou. Aliás, houve aquele questionamento da suposta fraude no diploma, mas, enfim, nunca ninguém provou. Ele foi ficando e ficou. Fábio Costa é uma outra nova liderança. O que é que tem de novo no Fábio Costa? Tem que ele encontrou eco no discurso dele, de rede social, né? Rede social tem sido efetivamente um instrumento importante, principalmente para candidatos proporcionais. E ele chegou à Câmara Federal, depois de passar pela Câmara de Vereadores, com uma participação pífia, mas se elegeu deputado federal. E se elegeu muito bem, diga-se de passagem. Não foi um candidato da grana, não foi um candidato da máquina, né? Por mais que ele tivesse a Secretaria de Segurança Comunitária da Prefeitura, não foi essa máquina que o elegeu. Pode ter dado alguns votos? Pode, mas não foi decisiva para a eleição dele. Enfim, seria... utilizava da rede social, inclusive quando era agente público ainda, né? Quando era delegado de polícia. Tem cenas que eu, sinceramente, me arrepiam, né? Eu prefiro esquecer também. Eu sei qual é a cena e prefiro esquecer. Pois é, aquele amontoado de cadáveres ali, me assusta aquilo, me assusta. Eu acho aquilo absolutamente bárbaro. Mas, enfim, é a linguagem dele e que tem eco na sociedade alagoana, na sociedade brasileira, uma parcela, e na sociedade alagoana também. Aí você tem outras lideranças políticas, como o Renato Filho, prefeito do Pilar, né? Prefeito 2 vezes. Eu estive no Pilar, passei sem avisar, ele tem nada. Eu fui lá, o Pilar. É uma cidade muito bem cuidada. Ele é super bem avaliado. Bem avaliado. E assim,
Eu não sei até que ponto isso vai se refletir no futuro dele político, mas me parece que sim, ele é um bom prefeito. Deram uma cortada de perna nele, né? Na outra eleição. Ele quis ser candidato, né, ao governo do Estado. Tentaram dar uma derrubada nele, o pessoal percebeu o crescimento e tentou, né? Porque tem isso também, quando eles, os mesmos, ponto, assim, os mesmos, se não é da minha turma, não tem espaço aqui, se não vai submeter. O Hugo Vanderlei, né? Lógico que sim. Que é presidente da AMA, né? Filho do Zé Vanderlei, prefeito de Cacimbinhas, também pela segunda vez, é bem avaliado, né? Avaliada a administração dele e ele bem avaliado. A evolução dele. Desde que ele começou até agora, percebe a evolução. Uma pessoa, inclusive, que tem um salto, né, de qualidade na vida dele, pessoal, não vou entrar nesse detalhe, enfim, que eu particularmente estimo muito. Quando as pessoas conseguem superar algumas dificuldades de natureza pessoal. Você tem o Daniel Barbosa, filho do Luciano Barbosa, mas por enquanto ele é deputado federal, filho do Luciano Barbosa. Esse precisa mostrar algo, né? Eu falei assim, a novidade eleitoral. Não, lógico. Né? Você não tem efetivamente ninguém que seja considerado, se você avaliar, uma novidade pelo que tem de protagonismo, né, na inovação política. Talvez um desses dois prefeitos aqui, a gente vai ver, o Renato Filho ou o Vanderlei, produzam, ou os dois produzam, né, algo que seja diferente, que se apresentem, né, como políticos diferentes. A gente vai ver ainda. Você tem um jovem, mas que já é um velho conhecido da política alagoana, que é o JHC, Sim. que é uma liderança política consolidada. Ele foi construindo, né? Diga-se de passagem, muito bem como deputado estadual. Eu lembro que ele indo de encontro à maré, e não é fácil ali dentro da Assembleia, né? Detonou mais um esquema daqueles tantos que a gente conhece, que mesmo que não tenha evolução, não evolui, né? Não evolui por uma série de coisas. E principalmente, gente, vamos lá ser objetivos. Se depender de uma investigação de uma instituição local, esqueça. A chance de dar resultado é zero. 0 e 0. E mais a se destacar é o fato que você não vê uma pessoa, um líder novo da esquerda alagoana. A Teca, né? Não chega a ser, né? Não, a Teca é uma pessoa, enfim, ela é bem articulada, né? E, enfim, bem ativa. Né? Você não pode dizer que é uma pessoa de esquerda, não, né? Ela falhou no primeiro obstáculo dela, né? Que é a eleição para deputado estadual. Ela não... Mas, assim, independentemente disso, talvez falte um pouco de maturidade. A gente tem, lamentavelmente, um problema de formação política, né? Eu tratei dessa questão aqui da esquerda alagoana, né? Você tinha, no movimento estudantil, uma escola fantástica de lideranças políticas da esquerda, né? Assim como do movimento sindical. Isso por uma série de razões estruturais, inclusive, isso foi sumindo, desaparecendo. Interessante. Você não passa, né, por essa escola, repito, é um aprendizado, né? As principais lideranças que eu conheci ou convivi, né, da esquerda alagoana, elas vinham ou do movimento estudantil ou do movimento sindical. E os dois movimentos, eles sumiram do mapa político, não só de Alagoas, né, do país todo. É uma dificuldade imensa. Sumiram ou foram banalizados, né? É muito complicado. Eu já falei, é um processo que eles não conseguem mais atrair, né, a tal da militância. E sem militância você não tem uma liderança política efetiva, né? Você tem ainda hoje no Congresso o Lindenberg, que foi presidente da UNE, né? O Aldo Rebelo. Isso. Independentemente das mutações ou da metamorfose pela qual ele passa, era uma liderança política nascida no movimento estudantil. Você tinha o Vicentinho, né? Enfim, o ministro da Previdência, que são pessoas que vieram do movimento social, que não tem hoje força nenhuma na sociedade brasileira. E é preciso que retome essa força por outros caminhos. Eu podia até citar, por exemplo, você tem o Valmir, o vereador do PT, né? O médico, foi meu contemporâneo, uma figura ótima, mas é um remanescente daquela época. Gente, era na década de 1970. O Valmir era da minha turma, ele participava do movimento estudantil comigo. E ele é um cara que aparece agora, né, para o grande público, né, se elegeu vereador,
graças ao somatório de votos, e que bom, acho, porque o Valmir é uma pessoa muito séria, sempre foi uma pessoa muito séria, né, combativa e tudo. Mas você não pode dizer que é uma nova liderança. É uma liderança que surge agora eleitoralmente. Não é uma nova liderança, não é? Mas não é uma nova liderança. Então, o lamentável, alguns nomes que apareceram, né? Na esquerda, Gustavo Pessoa, então, mas eles são absorvidos pela máquina muito facilmente, né? Quando Basílio, se institucional, Gustavo. Basílio, Gustavo, não são pessoas ruins, não é o caso, não é isso, não estou fazendo esse tipo de crítica, mas assim, muito facilmente eles são absorvidos pela máquina pública. É a opção deles, assim. Acho que talvez eles conservem os sonhos, se efetivamente eles tiveram esse sonho de mudança e transformação, mas não é o que eles apontam. Enfim, cada um sabe a dor e a delícia, né? De ser o que é, né? Segunda vez que a gente cita o Caetano já. Pois é. Davi, Cibele, Bruno também são... novos velhos, eu acho, entendi. né? Enfim, a impressão que eu tenho é que são novos velhos, né? Mesmo discurso, né? Conservador, enfim. É uma pena, assim, a gente conversou aqui entre esses 10 a 12 minutos sobre as novas lideranças e tirando-se o JHC, que é uma liderança já consolidada, que já tem uma... A gente tem que aguardar, ver se algum desses nomes se solidifica. Até vou botar o Davi Davino também aqui no meio. Pois é. E eles possam, né, mostrar... que eles possam mostrar algo... Que são de fato novos, né? Sobre lideranças consolidadas. Não estou dizendo nem que o JHC é o novo, né? Não é o novo. Ele é o jovem. A gente não fez juízo de valor sobre nenhuma dessas nenhum figuras. Deles. Então, a gente só colocou os nomes para a discussão. Então é isso, Ricardo. Acho que essa discussão a gente já travou. Vamos aguardar se esse... Torcendo para que, enfim, haja uma ebulição, né? Na base. Enfim, efetivamente, essas pessoas surjam como novidades merecedoras da atenção do público, né? Citando outro, que o novo sempre vem, né? Belchior. Que o novo sempre vem. É isso, Ricardo. Obrigado. Até a próxima, então.